Serei seu professor nesta videoaula de Introdução à Programação VBA. Vamos começar? Os temas desta videoaula serão Projeto no VBA, Form, VBA no Excel. O VBA, é o chamado Visual Basic Application, é uma linguagem de programação que foi adotada pela Microsoft para o desenvolvimento de pequenas programações em seus produtos. Existe a linguagem Visual Basic, que é uma linguagem um pouco mais complexa, e esse VBA, que é o Visual Basic Application, é uma linguagem um pouco mais simplificada para pequenas programações. Como o nosso objetivo, como profissionais de eletroeletrônica, não é se tornar grandes programadores em Visual Basic, ela cai com uma luva. Por quê? Nós conseguimos realizar pequenos projetos utilizando uma linguagem um pouco mais simplificada. Mas, para tudo isso, você ainda precisa ter um pequeno conceito, uma pequena experiência com a linguagem de programação. Então eu vou demonstrar para vocês um pouco da parte introdutória de como pode ser realizado um pequeno projetinho utilizando o VBA. Então, quando você tem o Microsoft Visual Basic, você consegue desenvolver um novo projeto nessa aplicação de VBA. E então, nós teremos esse ambiente. Para quem não está muito familiarizado com a programação, esse ambiente vai trazer diversas características que são importantes. Mas eu citaria para vocês essa caixa aqui, que é a caixa de controles, que tem os principais comandos. Dessa forma, você consegue acrescentar um texto, consegue acrescentar um botão, consegue acrescentar uma caixa de seleção, aquela caixa onde você clica com o mouse e aquilo fica ticado ou não. Então todas essas possibilidades você consegue inserir através da caixa de controle. Percebam que esses controles, eles são bastante próprios para a nossa utilização do dia a dia. Veja só, você tem desde a ferramenta de seleção, ou seja, quando você aciona essa opção, você faz o dimensionamento dos diversos objetos através do mouse, passando por tudo isso que eu acabei de citar. Eu quero inserir um texto, que também é chamado de label, eu quero inserir um text box, ou seja, uma caixa de textos para que a pessoa digite alguma coisa, as barras de rolagem, né, na horizontal e na vertical, eu posso colocar um temporizador, eu posso chamar um outro arquivo, inserir uma imagem. Todas essas são as ferramentas de controle que o VBA nos permite na hora da criação do nosso layout. E falando nisso, esse nosso layout ele será criado nesse chamado form. Então esse form é a janelinha onde nós estamos criando o nosso projeto. Então esse form ele vem vazio, desta maneira que está sendo demonstrado para vocês, e então nós vamos inserindo dentro desse form todos os comandos apresentados anteriormente. Então eu crio lá um botão, eu crio lá uma caixa de texto, eu crio um label, né, um texto explicando ali alguma coisa que vai acontecer naquela tela, eu coloco uma imagem, tudo isso eu coloco aqui dentro do meu form. E na medida que eu vou inserindo esses objetos no meu form, vai aparecer essa janela de propriedades. Nessa janela de propriedades, nós conseguimos fazer alteração de fonte, das cores, nós conseguimos dar as diversas funcionalidades, né? Por exemplo, um botão de teste que precisa ser pressionado para gerar uma nova função, para chamar uma nova tela. Tudo isso nós utilizamos aqui a janelinha de propriedades quando eu clico em cada objeto dentro do nosso form. E então, se eu der um duplo clique em qualquer objeto dentro do form, será aberta esta janela aqui de programação. Agora sim, nós já temos que colocar um código em Visual Basic. Então nós precisamos desenvolver a nossa programação que vai dar de fato a funcionalidade. Imagine só, ao clicar do botão, eu quero que isso chame uma nova tela, ou que isso incremente uma variável. Então toda essa funcionalidade lógica nós vamos fazer aqui através da programação. Então essa programação ela não é muito difícil, mas você precisa ter um certo conceito de programação em Visual Basic. Aqui nessa tabela
nós temos algumas das programações mais utilizadas. Então, por exemplo, o clique. Então, é muito comum que a gente queira dar uma funcionalidade para aquele botão quando ele seja clicado. Então, esse é o comando que nós vamos utilizar, o clique. Ou então, pode ser necessário um duplo clique. Então, você utiliza essa nomenclatura DBL click. E todos esses outros eventos que são citados aqui nessa tabela são os eventos mais comuns para você utilizar na sua programação de VBA. Um outro momento onde você pode utilizar a programação do VBA, e pode ser muito importante para você criar o seu sistema supervisório, é no Excel. O Excel ele te permite você acrescentar programações em VBA. Então talvez você já tenha se deparado com alguma planilha feita no Excel que tenha alguma automação, que tenha botões para serem clicados e tal. Tudo isso você consegue fazer dentro do Excel chamando uma propriedade de VBA. Então você consegue utilizar toda essa metodologia da criação através do VBA também no Excel. Então, como o Excel é um programa da Microsoft e o VBA foi adotado pela Microsoft, então com muita facilidade você consegue criar no Excel maneiras automatizadas de você gerenciar a informação. E aí, quem sabe, no próprio Excel, você montar ali o seu sisteminha supervisório. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Este link é muito importante porque ele vai te dar um passo a passo de como você desenvolver algo em VBA. Então é uma aula bem prática, bem tutorial, para que você possa desenvolver a sua programação VBA para, quem sabe, criar os seus primeiros sistemas supervisórios. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto Introdução à Programação VBA. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!